Boa noite. Entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast, aqui pelo Bunker da Cultura Web Rádio. Toda quarta-feira a gente chega nesse espaço com informação e conhecimento de qualidade e algumas análises de algumas situações para esclarecimento e melhor compreensão da realidade em que vivemos. Nas últimas semanas ou nos últimos meses, a gente vem acompanhando aí uma sucessão de uma história, dá para dizer que é uma história de terror, mas que não é nenhuma história nova. É a novela da corrupção. Pois bem, a corrupção, quando ocorreu a extinta Operação Lava Jato, todo mundo dizia que a Lava Jato e as prisões, inclusive do presidente, e hoje também de políticos que estão dentro do Congresso, de presidentes de partido, todo aquele trabalho investigativo que foi feito e que ocasionaram todas aquelas prisões, todo mundo dizia que ali era o fim da corrupção no país. O que se vê hoje não é uma prática nova, muito pelo contrário. A corrupção ela é um problema endêmico, um problema crônico no Brasil. Isso não é do tempo do... tudo começou com o petismo. Não. A corrupção começou quando os políticos de esquerda começaram a se infiltrar na máquina do Estado, e isso remonta lá os anos 70, os anos 80. E de lá para cá, com a tomada de espaço da esquerda na máquina do Estado e em outros setores da estrutura social, foi se formando o que a gente chama de processo de banalização do crime, sendo que o crime lá nos anos 80 se falava muito do crime do colarinho branco. Hoje muita gente nem sabe o que é isso. Mas é um problema que vem de longa data e provocado e praticado por pessoas, por políticos ligados aos partidos de esquerda, infelizmente. E quando eu falo partidos de esquerda, eu incluo nesse rol os centro-direita, que o centro-direita nada mais é do que o Partido Social Democrata, e a social-democracia faz parte da esquerda. Não existe centro-direita. Mas aí vem aquela pergunta clássica, né? Todo mundo quer mudar o cenário, todo mundo quer o fim desse pesadelo, dessa roubalheira que acontece, né? Mas, infelizmente, não existe receita de bolo para se combater essa doença instalada no cenário político nacional. Não tem receita de bolo. É um trabalho árduo, longo, e que requer que as pessoas saiam debaixo da lona de circo que a esquerda, ao longo das décadas, instalou e colocou a população, onde eles são os protagonistas. Eles roubam, eles se tornam vítimas, eles são a polícia, eles julgam, eles fazem tudo. Certa feita eu li um artigo onde
vem a confirmar muito das afirmações do imperador Marco Aurélio, aonde o imperador Marco Aurélio foi um grande filósofo da antiguidade, e ele sempre dizia que a corrupção ela se instala aonde tem pessoas mau caráter e aonde existem muitas leis. Quanto mais leis, mais fácil para a corrupção se instalar. E o Brasil é um dos países campeão mundial na elaboração e na construção de um sistema legal draconiano, gigantesco. Então, é preciso, se é que alguém realmente busca algum tipo de mudança para esse país, é preciso que as pessoas saiam debaixo da lona desse circo. Porque enquanto as pessoas estiverem atreladas, assistindo ou participando desse circo, que não traz nenhum tipo de felicidade ou de momento prazeroso, muito pelo contrário, a gente vê aí os políticos todo dia, um reclamando do outro, um acusando o outro, e quando eles aparecem dizendo que vão fazer alguma coisa, eles vêm com projetos esdrúxulos, sem noção, fora da realidade, assim como o nosso judiciário. Né? Nosso judiciário julga muito distante da realidade do cidadão comum, porque eles estão dentro da bolha do tribunal, eles querem julgar situações externas, mas desconhecem a realidade externa. Eu até vi um comentário na internet, eu achei interessante. Uma das pessoas que mais faz campanha e elogia o nosso sistema único de saúde, que é oriundo de Cuba. Nosso sistema único de saúde é o formato cubano de medicina, que não funciona nem em Cuba, imagina aqui no Brasil, país do tamanho do nosso. Mas uma pessoa que sempre levantou bandeira para o SUS, que sempre elogiou muito, essa semana foi diagnosticado com câncer, mas ele não foi nem diagnosticado e nem iniciou tratamento pelo SUS. Ele começou o tratamento pelo Hospital Sírio-Libanês, privado, né? Como ele é da classe política, certamente ele deve ganhar um salarinho gordo de aposentadoria do Estado ou do partido, né? Para pagar um dos melhores hospitais da América Latina para tratar do câncer que ele foi diagnosticado. Então, é muito fácil fazer alarde e propaganda para os outros. Para si, ele utiliza exatamente o sistema que ele diz ser um sistema explorador, né? Um sistema capitalista demais. Engraçado que todo mundo que prega por socialismo se utiliza e gosta de tudo aquilo que o capitalismo proporciona. Hoje, inclusive, uma pessoa fazendo um elogio para um político pré-candidato a senador, citou uma palavra mágica. Eu chamo de palavra mágica. Ela disse que se todo político tivesse a metade da capacidade profissional que esse pré-candidato tem, a política estaria melhor. O problema é que política não é profissão. Política nunca foi profissão. A
política, ela se tornou profissão nos últimos 40 anos. Com a justificativa de trabalhar em prol da nação para o progresso e desenvolvimento e o bem-estar de todos, eu vou entrar para a política. O problema é que todo mundo que entra para a política enche as burras de dinheiro, sai de lá com aposentadoria gorda e o país continua do mesmo jeito. Vivem, passam lá 4 anos como reizinhos, príncipes, mamando nas tetas do contribuinte, não fazem absolutamente nada, a não ser novela palaciana, gritaria, circo, e, quando não se reelegem, ainda saem com um monte de benefícios e a conta bem gordinha. Dá para fazer um bom pé de meia em 4 anos. E o povo vai, para variar, como acontece em toda eleição, ele vai escolher o menos pior, ou o mais popular, ou o mais tiririca dos candidatos para botar lá para ser o seu representante. Só aqui no Brasil, o nosso sistema eleitoral é muito criticado por causa das urnas eletrônicas. E não deveria ser tão criticado só por isso. Deveria ser muito mais criticado por uma questão legislativa. O Brasil é o único país do mundo onde voto branco e nulo não tem peso. Só tem peso votos válidos, ou seja, o candidato, primeiro, o eleitor se torna obrigado a votar em alguém. Ou na situação ou na oposição, ou no ruim ou no menos ruim. Se o eleitor ele olha para os candidatos e diz: não tem ninguém aqui que me representa, não tem ninguém capacitado, não tem ninguém, nem partido, nem coisa nenhuma que me agrade ou que se encaixe com a minha ideia. Ele anula o voto. Esse é o voto de protesto. O voto nulo é o verdadeiro voto de protesto num sistema eleitoral honesto. Honesto. Só que no Brasil, o voto nulo não tem peso. Por quê? Porque hoje, com a qualidade dos nossos políticos, a qualidade que os nossos políticos apresentam, certamente nós teríamos que fazer várias eleições consecutivas até poder eleger alguém que tenha capacidade. Como acontece em outros países do mundo. Deu maioria de voto nulo, faz nova eleição, coloca novos candidatos. Não tem candidato que faça a maioria para se eleger. Os nulos continuam sendo o voto em maioria. Troca os candidatos, faz nova eleição. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil nós temos 36 partidos, todos de esquerda, e o voto nulo não tem peso. Quer dizer, não adianta eu querer protestar através do meu voto, votando nulo, dizendo para a classe política: vocês não representam, vocês não têm capacidade, porque meu voto não tem peso nenhum. Tanto que a gente viu aí nas últimas eleições candidato sendo eleito com 30% dos votos, 28% dos votos, 40% dos votos. Uma eleição justa, o candidato tem que ser eleito com 50% mais um. E não com 30, 35, 40, 28. Isso não existe. Ou seja, o povo até pode estar protestando. O problema é que o sistema não deixa, o sistema não ouve o cidadão. O sistema se blindou ao protesto. É isso que tem para hoje, e vocês vão ter que aguentar
essa turma da esquerda se revezando entre eles durante 4 anos para ver se aparece algum lá que possa, né, de alguma forma, contemplar as expectativas dos eleitores. A gente está aí com um problema, com essa novela Banco Master e INSS, que foi uma novela que dá para chamar de A Queda dos Dominós. Né? Começou com o INSS, bateu no Master e continua batendo, né? Porque aí já, se a gente for olhar a numeração dos dominós que estão caindo, pode aparecer uns números elevados. E duvido muito que não tenha muita gente do legislativo, até do judiciário, envolvido nisso. Mas como o sistema ele é um sistema viciado, blindado, e não adianta ter partido de oposição, um partido de oposição. Ah, mas o PL ó, é o partido de oposição mais forte do país. Demais. Ele fez vice-presidente 2 gestões para o PT. Mas ele é um partido de direita, muito opositor ao socialismo, ao petismo. Mas ele governou 2 gestões junto com o PT, colocando o Zé de Alencar como vice. Então, como já me disseram, eu sou uma pessoa pessimista, eu não consigo ver nada de positivo no cenário que possa contribuir para as mudanças do cenário nacional. Não tem nada que se apresente da classe política, seja situação ou oposição, que vá melhorar esse cenário, porque esse cenário só contribui para quem? Para eles mesmos. Eles vão querer acabar com a profissão política? Claro que não. Eles vão querer acabar com todos os atalhos e meandros criados ao longo de décadas para a corrupção? É claro que não. O povo deposita o seu voto, os seus créditos, para pessoas que primeiro vão pensar neles. E se sobrar tempo, se é que sobra algum tempo, eles vão pensar no eleitor. Uma vez me perguntaram: professor, o senhor mora em Brasília, poderia ir lá no Congresso conversar com os deputados, com os senadores, etc, etc. Poderia. Só que, para começo de conversa, é uma romaria para poder marcar uma hora para falar com o deputado. Todo mundo acha que quem mora em Brasília é só sair de casa, ir lá no Congresso, bater na porta do gabinete e conversar com o deputado. Não, não. Em primeiro lugar, porque pessoalmente eles nem te atendem. Tem que ligar para marcar. E quando tu liga para marcar, eles querem, só faltam pedir o exame de fezes. Querem saber tudo ao teu respeito e sobre o assunto que tu quer falar com o cara. Conforme o assunto, conforme a pessoa, eles vão estudar para ver se eles te agendam um horário com o parlamentar. Então, a coisa não é tão simplória assim. Não é tão simplória. E aqueles prefeitos e vereadores que vêm aqui para Brasília para pedir, passar o pinico, para arrumar a emenda parlamentar, tá? Eles só conseguem, quando conseguem falar, conversar com o parlamentar, se a cidade der voto para o parlamentar, ou se a cidade tiver alguma coisa de interesse do parlamentar que venha de encontro à reeleição dele. Porque todo político que se elege para a Câmara Federal e para o Senado, nos 2 primeiros anos ele fica mentindo que está fazendo alguma coisa. E nos últimos 2 anos ele fica trabalhando a campanha de reeleição. As pessoas precisam sair debaixo dessa lona. Porque senão, primeiro,
vão ficar patinando sempre na mesma ladainha, procurando solução aonde não vai encontrar. Ah, mas como é que eu vou encontrar a solução? Como é que eu faço para enxergar o que eu não, o que a lona do circo me esconde? Tem que estudar. Existem muitas pessoas que têm ciência do cenário, da estrutura, de como ela foi montada e também como é que ela pode ser desmontada, como é que a gente pode combater. Só que para combater, a pessoa primeiro tem que ter ciência. Para ter ciência e conhecimento, ela tem que estudar, ela tem que ler, ela tem que conversar com pessoas que tenham conteúdo, que possam orientá-las. O problema é que hoje todo mundo quer ser orientado com um vídeo de 30 segundos no Instagram. E se a pessoa não tem um canal com milhares de seguidores e com vídeos sensacionalistas de 30 segundos no Instagram, ele não é visto, muito menos ouvido. Né? Então as pessoas estão no caminho errado. Há muito tempo as pessoas estão no caminho errado. Ao invés de ouvir e praticar aquilo que vai enriquecê-la para que ela possa ver melhor, compreender melhor e agir melhor, ela está indo atrás de influencers. Quer dizer que agora os acadêmicos foram substituídos pelos influencers. Aquele que tem o canal de corte mais sensacionalista e com mais visualização é ouvido. O problema é que nenhum assunto relativo à política, economia, direito, a gente consegue explicar a ponto da pessoa ter ciência e compreensão em 30 segundos. Não existe. Nem em 5 minutos, nem em 10 minutos. No máximo, a gente pode provocar a curiosidade do ouvinte ou do espectador para que ela, por vontade própria, vá procurar o conhecimento para adquirir. Mas as pessoas acham que aquele conteúdo ínfimo lá é o suficiente, que não passa de uma reles manchete sensacionalista. E muito achismo, muita imaginação fértil, é uma coisa de louco. Para a gente ter uma noção da enganação que o brasileiro vive há mais de 30 anos com a classe política, eu trouxe um materialzinho aqui referente ao nosso vice-presidente, que até a penúltima eleição dizia que o Lula tinha que mofar na cadeia, que era bandido, que era chefe de máfia, corrupto, coisa e tal, e hoje é vice-presidente daquele que ele dizia que tinha que ficar na cadeia. Mas tudo bem, vamos lá. Você acredita que mais dinheiro, mais partidos e mais tempo de TV garantem vitória em uma eleição? Em 2018, o Geraldo Alckmin entrou na disputa presidencial com uma das maiores estruturas políticas do país, maior do que a do PT. Milhões em recursos de campanha, maior tempo no horário eleitoral, apoio de grandes partidos, uma das campanhas mais estruturadas já vistas no Brasil. Mesmo assim, ele terminou em 4º lugar. Isso mostra uma das maiores lições do marketing político moderno. Estrutura não substitui estratégia. Muitos candidatos para vereador, prefeito, deputado estadual, federal e eleições de 2026 acreditam que o problema é pouco dinheiro, poucos aliados e pouca exposição. Mas, na maioria dos casos, o problema é outro.
é falta de posicionamento político, é falta de discurso eleitoral e é falta de entender o eleitor. O eleitor não escolhe necessariamente quem aparece mais, ele escolhe quem parece entendê-lo. Se você vai disputar uma campanha eleitoral em 2026, a estratégia começa muito antes da campanha começar. O problema está aqui. Vamos analisar. Os pré-candidatos reclamam de pouco dinheiro. Pouco dinheiro? Com tudo que eles levam só para fazer campanha? Do dinheiro público. Poucos aliados. Campanha política não é lobby. Pouca exposição. Hoje, tudo tem que estar esparramado pelas principais plataformas da internet. E aí é que vem a máxima, né? Quem domina bem a ferramenta tecnológica conquista espaço. Aquele que não tem, não domina bem, vai ficar para trás. Agora, o cidadão, ele escolhe quem tenta entendê-lo. E aí está um outro erro que foi formatado ao longo do tempo. Antigamente, a gente escolhia o candidato. Antes de escolher o candidato, a gente escolhia o partido. Porque era o partido que mostrava o projeto de governo, o estatuto, as bandeiras que o partido defendia. O problema é que, como todo partido no Brasil não tem estatuto, não tem projeto de governo, não tem bandeira nenhuma, ou é tudo igual, todos eles miram para a mesma direção, no caso, a esquerda, o povo decidiu, então, votar em pessoas, independente do partido. E aí é que elas se tornaram presa fácil. Porque uma sociedade com pouco conhecimento, quando eu falo em pouco conhecimento, não é só de política. É um pouquinho de tudo. Um pouquinho de política, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de história, um pouquinho de direito, um pouquinho de economia. Não precisa ser nenhum doutor. Mas o brasileiro não tem noção de nada nesses campos de conhecimento. Um povo que não tem a mínima noção nesses ramos do conhecimento, ele cai em qualquer promessa de político oportunista que quer emprego por 4 anos e que vai fazer do seu cargo uma profissão. Vai ser o político ad eterno. Nós temos vários exemplos. Olha o Sarney, olha o Michel Temer, olha o Renan Calheiros, olha o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca trabalhou na vida. O único trabalho que ele teve foi fazer a AMAN, ir para o quartel, ser convidado a se retirar e entrou para a política e nunca mais saiu. Quer dizer, trabalhar que é bom? Nada. Conhecer a realidade do cidadão, produzir alguma coisa para o país? Nada. Só mamar no contribuinte. É a mesma coisa os filhos do presidente. Um é advogado, o outro é agente da Polícia Federal, mas eles trabalharam nos ramos em que eles se propuseram a fazer concurso, a estudar? Que eu saiba, não. Por exemplo, o Carlos Bolsonaro vai se candidatar a senador, mas desde os 17 anos ele está na política. Ele nunca trabalhou. A única coisa que ele fez na vida foi ser político. Se mandar ele advogar, ele morre de fome. O Flávio não sei.
A única coisa que se sabe é que ele é advogado e que ele teve uma loja de chocolate que rendeu uma novela também a respeito de práticas de corrupção. O Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, agente da Polícia Federal, trabalhou quantos anos lá? Serviu a Polícia Federal há quanto tempo? Mas rapidinho entrou para a política. E hoje está lá, querendo dar uma de autoexilado, perseguido, etc, etc. Tem muita coisa errada, muita coisa errada. Só que para a gente entender esse cenário das coisas erradas, a gente precisa retornar para trás, analisar desde o. Quanto mais para trás a gente vai, melhor a gente vai entender. E a partir do entendimento é que a gente vai começar a pensar o que fazer para modificar esse cenário. Agora, uma coisa o povo tem que ter ciência, ficar próximo de político, seja ele prefeito, vereador, deputado, senador, se aproximar de partido político e de político hoje é bancar o palhaço para eles. É dar vitrine para eles. É tudo que eles querem, é vitrine, é se autopromover e bancar o palhaço, porque a pessoa vai falar, vai pedir, vai sugerir, vai tentar querer ajudar a clarear as ideias do parlamentar que me representa, e o cara não está nem te ouvindo. Ele está muito preocupado em quantos votos tu vai arrumar para ele. Só isso. Ah, mas que coisa complicada isso. Não é complicado. Não é complicado. Basta ter vontade. Se cada cidadão brasileiro tivesse um pouquinho de vontade, um pouquinho de disciplina, e ao invés de ficar com a cara enfiada no celular, olhando manchete sensacionalista, influencer, especialista de economia, especialista de relações políticas, toda essa turma aí que se moer não sai nada, quem sabe nós teríamos uma sociedade diferente. Agora, nos moldes que nós estamos, infelizmente, não há solução a médio e curto prazo, nem com partido, nem com político e nem com eleição. Nem com eleição. O povo tá e vai continuar por mais 4 anos, sabe-se lá quanto tempo ainda, sustentando um cenário político que não traz absolutamente nada para ele. Nada. Por exemplo, se o SUS fosse bom, o Zé Dirceu não tinha ido para o Sírio-Libanês. Se o transporte público fosse bom, o Congresso não teria carro com motorista particular, carro blindado. O parlamentar pegava, saía do seu apartamento, pegava o metrô, pegava um ônibus, como tantos outros políticos mundo afora fazem, né? Mas o Brasil quer ser um país de primeiro mundo, mas age como um país miserável do quinto mundo. Porque só num país miserável político tem tanto luxo, tanto privilégio, tanta mordomia, tanto penduricalho, como nós temos aqui no Brasil. Infelizmente. Ontem eu fiz um vídeo curto falando de uma lei de 1991, que dá direito ao empregador de aposentar o seu empregado devido à idade avançada. É um tema que nenhum político comenta, fala, nem esses que dizem que se preocupam com a classe trabalhadora. Né? A única coisa que eles pensam é aumentar salário. O problema é reajuste salarial. Mas o que tem no meio dessa relação empregador-empregado, ninguém vai atrás. Primeiro, porque
porque eles não interessam, eles não querem saber. Os nossos parlamentares são legisladores, eles nem sabem o que estão fazendo ali, porque eles não sabem o que é legislar. O nosso legislador, ele acha que ele chega aqui e tem que ficar fazendo gritaria no plenário, projetos que não saem do papel, e despachar verba para o curral eleitoral para ele garantir a reeleição. Eles acham que essa é a função do parlamentar. E não é. Os nossos parlamentares, eu acho que nunca passaram da página 2 da Constituição, nunca leram ela. O empregador pode aposentar o empregado por causa da idade avançada, independente se o empregado tem condições físicas, emocionais e cognitivas para continuar trabalhando. Ou seja, o empregador olha para o cara e diz assim: tu está velho demais para trabalhar, vou te aposentar. E se o empregado não quiser se aposentar? Não tem, não quer. A lei não deixa essa opção para o empregado. Tá me achando velho? Eu não sirvo mais para a tua empresa? Tá, me demite. Não. Não tem essa escolha. Se o empregador resolver que o cara está velho demais, não está produzindo o suficiente para a empresa dele, ele pode aposentar compulsoriamente. Ou seja, cadê o Estatuto do Idoso? Cadê a Constituição Federal, que está cheio de artigos e incisos lá que protegem o cidadão e o cidadão idoso? Mas isso não dá voto. Isso não interessa. Isso não interessa. Todo mundo sabe que a esquerda, principalmente o PT, ele se diz um partido ou um grupo político que protege o trabalhador, quer proteger o trabalhador. Só que, recentemente, o nosso presidente, nosso não, porque meu não é, de alguém, presidente de alguém, ele disse num discurso que daqui, no máximo 5, 10 anos, não vai ter mais empregado nas empresas. Tudo vai ser feito pelos robôs. Mas ele não disse isso com um ar de preocupação. Ele disse isso com um ar de felicidade. Ou seja, para quem fez uma carreira política, transformou a cadeira da presidência em profissão, prometendo trabalhar pela classe trabalhadora e festeja o fim dos empregos e a ascensão e tomada dos robôs nas linhas de montagem, complicado, né? Muito complicado. Um outro dado muito interessante que eu vi essa semana foi a respeito da transição, a tal transição verde promovida pelo governo, que é a substituição das frotas de veículos com motor a combustão pelos elétricos. Numa estatística feita recentemente por um órgão do próprio governo, os carros elétricos só tiveram sucesso, só entraram com força nas regiões norte e nordeste. No centro-oeste, no sudeste e no sul, o carro elétrico não está vingando. Não está vingando. Agora, a BYD chinesa, ela praticamente dominou o mercado automotivo no norte e nordeste. Por quê? Porque o governo injeta dinheiro para comprar carro elétrico. E que, por coincidência, são as duas regiões
que mais dão votos para o PT e o seu socialismo democrático. E ontem, lá no Nordeste, novamente, o governo abriu a maleta e soltou 30 bilhões para financiar a compra de carro elétrico para quem faz aplicativo e é taxista. 30 bilhões. Nossas estradas, um caos, nossa saúde, um caos, nosso ensino, um caos, nossa segurança pública, um caos, e o governo largando 30 bilhões de reais para financiar carro elétrico no Norte e Nordeste, para favorecer uma empresa multinacional, para já preparar o terreno para angariar os votinhos, né? E por aí vai. Então, volto a dizer, qualquer pessoa tem o direito de achar o que quiser. Ela pode me chamar de pessimista, pode me chamar do que quiser. Eu não vejo saída, não vejo solução, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel para a realidade brasileira. Luz no fim do túnel existe, mas não com essa sociedade que nós temos aí. Porque quem forma os quadros políticos é a sociedade. E o que nós temos hoje é o reflexo da qualidade do cidadão brasileiro. Por nada, muitos analistas mundo afora dizem que o brasileiro ele só se preocupa com carnaval, futebol e samba. E eles não estão errados. O brasileiro tendo uma novela política, um campeonato, uma Copa do Mundo, um carnaval, ele esquece da vida. Depois a gente pensa, depois a gente dá jeito. Eu não sou pessimista, eu sou realista. E venho falando as mesmas coisas há mais de 10 anos e até hoje não me provaram que eu estou errado. Ninguém me provou o contrário. Todo mundo dizia que com o impeachment da Dilma a coisa decolava. Não decolou. Todo mundo dizia que com a Lava Jato ia decolar. Não decolou. Todo mundo dizia que a renovação do parlamento com aqueles figurões histéricos e sensacionalistas que promoveram a campanha do impeachment da Dilma, aquelas figuras que se tornaram notórias nas redes sociais fazendo campanha para o impeachment, que depois se tornaram parlamentares, essa renovação ia mudar o cenário político brasileiro. Também não mudou nada. E eu disse que não ia mudar e não mudou. Eu não sou adivinho, eu sou realista. Só que para chegar nesse estágio, a gente tem que ter conhecimento, observar e, doa quem doer, chegar à conclusão de que ou a coisa está ruim ou a coisa está boa. Se está ruim, como é que eu vou dizer que está boa? Como é que eu vou tentar ficar criando receita de bolo para iludir as pessoas? Está ruim, está ruim. Qual é a receita? A receita é o povo mudar. Enquanto esse povo continuar desse jeito, esquece. Eu, particularmente, não tenho esperança e nem expectativa de mudança a curto, médio prazo. Eu vou morrer e não vou ver nada de diferente do que eu já vi até agora, ou pior. São 21h46. O Bunker Podcast de hoje, que se resumiu em comentários, hoje sem um tema específico, vai ficando por aqui, mas eu volto na próxima quarta com muito mais aí provocações, informações e conhecimento para os nossos ouvintes e espectadores que nos acessam pelo YouTube ou pelos cortes do TikTok. Uma boa noite a todos e até a próxima.